Voltando, pessoal, bom dia de novo. Voltando aí. Importante que coloquem os nomes no tempo nosso. Nós paramos aqui, o intuito realmente é revisarmos os conteúdos. Próxima aula só é correção de exercícios. Na outra aula, revisão de conteúdo, para que o conteúdo não seja passado também assim de assim, sem saber se vocês pegaram nota, porque eu não sei também se muitos acompanham a aula, se muitos não colocam aí, vão fazer outras coisas. É importante demais, tipo, quando eu vou corrigir isso com vocês, um ou dois participam. Então, assim, eu quero realmente que vocês fiquem, entendam com a mesma distância, né? Mesmo não sendo a mesma coisa, estando presencial, de forma presencial, desculpa, pô, eu quero que vocês aprendam conteúdo, tá? Então, parei aqui, ó, na oração sem sujeito. A maioria já voltou, então vou dar continuidade à matéria aí, a revisão. Então, oração sem sujeito. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado. Por isso que eu falei com vocês que eu não concordo com o que a gramática impõe, né, que o sujeito e o predicado eles são essenciais. A meu ver, somente o predicado é essencial, até porque nós vamos ver diversas orações sem ele, sem o sujeito, tranquilo? E não muda nada, ó, vocês também vão classificar de cara o predicado também. Então, por exemplo, professor, ó, botei dois casos aqui de cara que trazem para nós dois verbos impessoais. O verbo haver, toda vez que nós trocarmos, presta atenção em mim aqui, cara, toda vez que nós trocarmos o verbo haver pelos verbos ter, existir, acontecer e ocorrer, ele é impessoal, ele não vai ter sujeito. Impessoal quer dizer o quê, pessoa? Que é um verbo que não tem pessoa, prefixo in, negação. Pessoal, pessoa, não tem sujeito, tranquilo? Eu consigo fazer isso na sentença aqui de cima, ó. Havia formigas na casa, tinham formigas, existiam formigas, não é isso? Se eu trocar, toda vez que eu troco o haver pelos verbos ter e existir, né? Ter, existir, acontecer e ocorrer, eu confirmo, eu ratifico que é um verbo impessoal. Show? A oração não terá sujeito. Então, ó, professor, mas eu não tinha que concordar ali não, colocar haviam formigas na casa? Não. Se eu falei que o haver ele é impessoal, quer dizer o quê? Que não tem sujeito para concordar com ele. Ele nunca vai ficar no plural, vai sempre ficar na terceira pessoa do singular. Mas por quê, professor? Porque a oração não traz para nós sujeito, abençoado. Abençoado, olha só. Né? Qual é a relação de concordância? O sujeito concorda com o verbo, não é isso? Se o verbo é impessoal, se ele fala para nós que ele não tem sujeito, por que eu vou colocar esse cara no plural? Professor, então me diz aqui melhor. Se o cara na questão de concurso aí fora, questão de prova, perguntar a função sintática de formigas, qual a resposta que eu vou dar para ele? É só pararmos ali no haver. Se eu paro no haver, pessoal, com pergunta suja, né? Havia o quê, professor? Então, haver é transitivo direto. Se o cara perguntar a função sintática de formigas, vai ser o nosso objeto direto. Já vimos isso. Mas o importante é eu revisar. Show? E na casa é o quê, professor? Vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. Também já vimos isso lá nos termos acessórios. Por isso que eu estou voltando o conteúdo, revisando. Beleza? Então, haver, quando eu troco por ter, existir, acontecer e ocorrer, eu confirmo que ele é impessoal, que ele não tem sujeito, beleza? Portanto, eu nunca vou colocá-lo na terceira pessoa do plural. Eu nunca vou colocá-lo no plural. Se o cara perguntar sempre, né, a função sintática, ele pergunta isso de sacanagem. A função sintática do termo que vem logo após a ele vai ser sempre para nós o nosso objeto direto. Tranquilo? De novo, sendo chato. Toda vez que eu trocar o haver pelos verbos ter, existir, acontecer e ocorrer, ele será impessoal. A oração não terá sujeito. Tranquilo? Show? E outro caso, né? É quando uma frase traz com ela, né, verbos que designam ação da natureza, um fenômeno natural. Então, nevou muito este ano em Nova York. Nevar é uma ação que somente a natureza faz, irmão. Então, a oração também não terá sujeito. Se o cara perguntar numa análise sintática como um todo, né, as funções sintáticas dos termos que vêm depois de nevar, né, eu tenho muito, que é uma adjunta adverbial de intensidade, eu tenho este ano, que é um adjunto adverbial de tempo, e eu tenho Nova York, irmão, que é um adjunto adverbial de lugar. Show de bola? Uma vez que nevar é um verbo intransitivo. E quem neva, nevou, nevou, irmão, intransitivo, né? Nevar é uma ação da natureza. Então, se o cara pedisse para nós classificarmos o predicado, seria verbal, já que ele indicou uma ação. Uma pessoa, ação da natureza, mas é uma ação. Nevar é uma ação. Show? Então, também, né, se o cara pedisse para nós classificarmos, desculpa,
o predicado seria um predicado verbal. Show? A mesma coisa na oração acima. O haver, quando eu troco por existir, ter, acontecer e ocorrer, certo? Ele é impessoal, ele é um verbo transitivo direto, ele é um verbo nocional, é um verbo de ação. Então, o predicado vai ser verbal também. Então, de cara, já que é revisão, né, nós temos que saber classificar o sujeito também é o predicado, é automático. Show de bola? Então, ali em cima, ó, eu trouxe para vocês duas orações que não possuem sujeito. Show? Eu botei assim embaixo, explicação aqui abaixo. Ó. É possível constatar que essas orações não têm sujeito, constituem a enunciação pura e absoluta de um fato. Não tem sujeito, ela só traz para nós o predicado, através do predicado. Então, o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se no processo verbal, já que o predicado é o termo, né, da oração, é o termo essencial que traz o verbo, então a oração é toda centrada no processo verbal, já que ela não tem sujeito. Show de bola? Os casos mais comuns de orações sem sujeito da língua portuguesa ocorrem com, olha aqui, abençoado, dorme não, ó, vai jogar bola não, hein? O cara bota aqui, vai jogar futebol, vai fazer outra coisa, bota para dizer que está na aula, bota o nomezinho lá e mete o pé. Atenção aqui para mim, aqui, ó. Verbos que exprimem fenômenos da natureza, ação da natureza. Então, nevar, chover, né, ventar, gear, trovejar, né, se eles realmente estiverem sendo usados, com o sentido real, né, eu vou ter de cara uma oração sem sujeito. Então, choveu muito, né, no inverno passado, lembrando que nós estamos no inverno, né? Então, choveu muito no inverno passado. Chover é uma ação que só a natureza faz. Beleza? Tranquilo? Então, oração sem sujeito, abençoado. Marquei isso aqui, fui para, né? Passei para outra questão. Chover se é um verbo que indica uma ação da natureza, não indica ação, é um verbo nocional. Então, se o cara pedisse para nós classificarmos, o predicado, abençoado, o predicado verbal. Show? Amanheceu antes do horário previsto. Amanhecer é uma ação também que a natureza faz. Amanhecer, anoitecer. Também indicou uma ação da natureza. Indicou ação é predicado verbal. Tranquilo? Indicou ação, predicado é verbal. Se o predicado trouxer com ele um verbo de ligação, ligando realmente característica, qualidade, estado ao sujeito, aí sim, predicado nominal. Show? Aí botei assim um IPC em verde, né? Uma observação minha. Quando usado na forma figurada, é importante que olhemos e analisemos se eles, os verbos que indicam a ação da natureza, eles foram realmente usados com sentido real, com sentido denotativo. Quando eu falo denotativo, é aquele que vem do dicionário. Agora, se eles forem empregados com sentido figurado, né, a oração terá sujeito, abençoados. Olha aqui, ó, choviam crianças na distribuição de brindes, né? O que choviam na distribuição de brindes, né? Crianças. O chover ali, ó, ele não foi usado com sentido real. Eu o empreguei com sentido figurado. Então, a oração tem sim sujeito, né? E ele é crianças. Jeito simples. Perfeito? É importante que olhemos sempre, né, para a oração, para o contexto dela como um todo. Já amanheci cansado, cara. Eu já amanheci cansado. Está oculto ali, né, o pronome eu. Então, será o sujeito oculto. Beleza? Então, é importante sempre olharmos para a questão como um todo antes de classificarmos qualquer coisa. Beleza? Não mudou nada. Chover ali ação e amanhecer foi uma ação que eu fiz também. Eu já amanheci cansado. Show de bola? Nesse caso aqui, o amanhecer é um verbo, né, de ação e cansado é um predicativo. Então, nesse caso aqui, né, eu vou ter, né, um predicado verbo nominal. Eu estou só relembrando. Aqui, ó, muitos aqui já estavam, pô, o que é isso que está falando aí? Predicado verbal é o quê? Nominal é o quê? Um ou dois vão saber, vão relembrar o conteúdo. Por isso que é importante fazer essa revisão. Show? Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar ideia de tempo ou fenômeno meteorológico. Então, é noite, né? A mesma coisa, é noite, é tarde, está cedo também, né? Configurar, né? Vai configurar para nós uma oração sem sujeito. Show? Eram 2 horas. Nesse caso aqui, ó, é o verbo ser. Toda vez que o verbo ser indicar, né, data ou hora, também será para nós um verbo, né, impessoal. A oração também não terá sujeito. O bizu aqui é que o verbo ser indicando hora ou data, meus amores, ele vai sim concordar com a expressão numérica. Perfeito? Então, eram 2 horas da manhã. Por que eram, professor? Porque concordou com a expressão numérica. Mas ele também, né, é um verbo impessoal, um verbo que não tem para nós pessoa, não traz sujeito. Tranquilo? Aí botei o OBS abaixo, ó. Ao indicar tempo, o verbo ser varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. Show? Então, hoje, né? Hoje são 26 de junho, tá passando rápido pra caramba o ano, né? Mesmo com essa pandemia. Vamos entrar em julho, já acabou, na verdade, praticamente junho.
Então, hoje são 26 de junho, hoje é dia. Eu só posso usar o é no singular, meus amores, se eu usar juntamente com ele a O tempo palavra acaba dia. rápido. Fala, nego velho. Fala, Janso. Não escutei. O tempo acaba rápido. Acaba rápido o tempo da nossa aula ou o tempo o ano todo? Fala comigo. Ano todo. Show, o ano todo. Tá acabando, tá passando rapidinho. Graças a Deus, né, Janso? Esse ano aí é um ano para esquecer, né? O ano que não foi tão bom para nós, não. Né? Com essa pandemia aí, né? Com esse coronavírus, né? Vamos lá, então, dando continuidade. Pegaram, então, bizu? Hoje, né, são 26 de junho, ou só posso usar o verbo no singular se eu acompanhar a palavra dia, ou se eu estiver indicando aí, ó, o primeiro dia do mês. Então, daqui a pouquinho, né, eu vou falar, hoje é 1º de julho, hoje é 1º de agosto. Aí sim, tá tranquilo. Eu não preciso colocar a palavra dia. Mas se for de 2 em diante, desculpa, eu posso vou concordar com a expressão numérica. Então, hoje são 2 de julho, hoje são 3 de julho, ou eu vou colocar, né, a palavra dia. Colocando a palavra dia, aí sim eu posso deixar meu verbo, né, no singular. Eu posso falar que hoje é dia 26, tá certo também, professor? Tá certo, pô. Hoje é dia 26 de junho, hoje é dia 2 de julho, tranquilo? Só posso usar o é no singular, o verbo ser no singular, desculpa, se eu colocar a palavra dia ou, né, a expressão numérica determinada por mim for a primeira do mês. Então, hoje é 1º de agosto, 1º de junho. Foi? Tranquilo? Passei aqui, ó. OBS, ao indicar data, o verbo ser poderá ficar no singular, subentendendo se a palavra dia. Não pode não. Tem que aparecer a palavra dia, subentendendo-se nada. Tem que aparecer a palavra dia. Show? Ou então irá para o plural, concordando com o número de dias. Perfeito. Aquilo que eu falei, eu retomei aqui. Então, está tarde, eu também indicou o tempo, né? Está tarde, está cedo, está muito quente, está muito frio, certo? Faz calor, faz frio. São expressões também, sempre expressões, né? Sem sujeito. São expressões sem sujeito. Então, faz frio. O que faz frio? Irmão, a natureza. O que faz calor? A natureza, certo? É uma ação que ela faz, né? A ação de fazer calor, de fazer frio, mas é uma ação da natureza. Então, a oração nunca terá sujeito. Tranquilo? Outra coisa importante, ó, o verbo fazer, indicando, né, tempo, né, temperatura, nesse caso fez 39 graus ontem, também oração sem sujeito, ou indicando passado, galera, ó, indicando tempo decorrido. Então, faz 2 anos que não vejo meu pai. Esses 2 anos ficaram para trás, não ficaram? Fazer indicando tempo decorrido, ele é impessoal, a oração não terá sujeito. Mas, pessoa, não está errado eu falar fazem 2 anos que não vejo meu pai? Está errado, irmão. Fazer, indicando o passado, ele é impessoal, ele não traz sujeito para mim. Então, qual é a função sintática de 2 anos, professor? Se o cara perguntar no concurso lá fora, vai ser objeto direto. Se eu paro, não faz? Qual pergunta suja, galera? Faz o quê, professor? 2 anos, irmão, que não vejo meu pai. Show? O fazer, indicando o passado, tempo decorrido, nunca vou pô-lo no plural, nunca vai para o plural. Vou sempre mantê-lo no singular. Tranquilo? Uma vez que ele não vai ter sujeito para concordar. Show? 2 anos vai ser sempre o meu objeto direto. Tranquilo? Lembrem-se disso. Show? Mesma coisa o haver, né? O haver também indicando passado. Então, não a vejo há anos. Né? Há 15 minutos começamos nossa aula. Há 15 minutos, ficaram para trás. Então, o A vai indicar passado, vai ser com H e vai trazer para nós também, né, uma oração sem sujeito. Então, há 15 minutos, né, indicou passado, não a vejo há 15 minutos, também oração sem sujeito. Show? E o havia, né? O haver, quando eu troco por existir, ter, acontecer e ocorrer. Então, havia muitos alunos naquela aula. Tinham muitos alunos naquela aula. Existiam muitos alunos ali. Show? Eu troquei o haver por existir, ter, né? São os principais. A oração não terá sujeito. Tranquilo? Atenção aqui, ó. Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular, que eu falei com vocês. Devemos ter cuidado com os verbos fazer e haver usados impessoalmente. Não é possível usá-los no plural. Então, faz muitos anos que nos conhecemos, deve fazer dias quentes na Bahia, eu nunca vou usá-los no plural, uma vez que indicou passado, né? Show? Ou indicou ali uma ação da natureza, né? O tempo meteorológico e assim por diante. Show, meus amores? Veja outros exemplos, né? Há muitas pessoas interessadas na reunião, né? Tinham, haviam, né? Existiam. O haver vai ser sempre impessoal. O haver vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que ele esteja formando para nós aqui uma locução verbal. Ó, deve ter havido. Se o haver é um principal, ele é o principal, né? É o último lá.
né, também é impessoal, também ficará sempre na terceira pessoa do singular. Todos os verbos que compõem a locução verbal ficarão na terceira pessoa do singular. Então, deve ter havido muitas pessoas. Opa, show, perfeitinha, né, a relação de concordância. A frase está certinha, oração sem sujeito. Então, pode ter havido muitas pessoas interessadas na reunião, também oração sem sujeito. O verbo haver, né, com o sentido de existir, ter, acontecer e ocorrer, ele é impessoal, irmão. Nunca vou colocar esse cara no plural, né? As orações vai trazer para nós uma oração sem sujeito. Tranquilo? Foi? Rapidinho aqui, ó. Se eu fechar aqui e abrir para vocês outra rapidinho, ó. Abrir outra página aqui para falar de predicado, né, para fecharmos aí o que eu queria fechar, os termos essenciais. Tranquilo? Na próxima aula, somente exercícios. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Vou compartilhar aí, hein? Então, aqui é só para nós revermos também os tipos de predicado, né? Já revemos agora os sujeitos e agora o predicado. Show de bola? Aí botei lá em cima, lá, ó. Pedro é competente, né? Tirei o sujeito, que é o Pedro, tranquilo? Reparem que o verbo ser apareceu lá. E o verbo ser para nós, amores, é um verbo de ligação, cara. Show? O verbo ser no singular é o que mais aparece, né? O verbo Pedro é competente, Fabiano é chato, né? Sei lá, qualquer frase que aparecer, né, o verbo ser, ele vai estar quase sempre ligando, né, a característica predicativa ao sujeito. Então, competente é o quê? É uma característica que eu indiquei ao sujeito, eu indiquei ao Pedro. Então, ali, ó, se aparecer, irmão, o verbo de ligação, ligando realmente um predicativo, uma qualidade, uma característica, né, um estado ao sujeito, eu vou ter de cara, né, um predicado nominal. Não tem como errar. É só ver, analisar o predicado, galera. Eu tiro o sujeito, né? Isso, eu tiro o Pedro, né? Lembrando que o sujeito é o ser sobre o qual dizemos alguma coisa. Então, o que dizemos sobre o Pedro? Que ele é competente. Então, aquilo dito sobre ele é o nosso predicado. Então, é competente é o predicado. O verbo ser é de ligação. Ele realmente faz o quê? Ele cumpre a função dele, que é ligar o predicativo ao sujeito. Está ligando um predicativo, uma qualidade, uma característica que foi indicada ao Pedro, que ele é competente pra caramba, é competentíssimo. Show? Já embaixo, então ali, ó, na primeira frase, né, predicado nominal, sem pensar, sem pestanejar. Já na frase abaixo, ó, Pedro comprou um carro, né, ou comprar um carro, que é o nosso predicado, né, vai trazer uma ideia de ação, né, o Pedro praticou ação, ele comprou um carro, é um verbo de ação, é um verbo nocional, show? Então, de cara é um predicado verbal, não tem como errar isso, se errar isso, vocês estão de sacanagem comigo, ó, o comprar foi uma ação que o Pedro fez, irmão, ele comprou um carro, show? Predicado verbal. Eu posso matar as questões de predicado só assim, beleza? Olha a outra aqui embaixo, ó. Eu vou trazer os dois núcleos, tanto o núcleo do verbal, que é um verbo de ação, quanto o núcleo do nominal, que é um predicativo. Olha só, Pedro saiu contente. Irmão, sair não foi a ação que o Pedro fez, cara? Então tem o quê? E trouxe para nós o núcleo do predicado verbal, que é um verbo de ação. Mas trouxe também, professor, o núcleo do predicado nominal, que é uma característica, é o predicativo do sujeito. Então, ali, ó, na terceira frase, né, se o cara pedir para nós classificarmos isso numa frase, numa questão, né, vai ser o nosso PVN, o nosso PVN, predicado verbo nominal. Tranquilo? Uma vez que ele traz um verbo de ação, que é o verbo sair, e traz também um predicativo do sujeito, né, que é o contente. Se bater a dúvida, irmão, é só nós, né, partirmos a sentença, partirmos o predicado. Pedro saiu e ele estava contente. Eu consigo partir o predicado em dois, em um verbal e um nominal. Então, Pedro saiu e ele estava contente. Beleza? Não tem como errar. Aí coloquei assim, ó, predicado nominal, classificação dele, rapidinho para nós encerrarmos a aula. É aquele que é formado por um verbo de ligação. É um verbo sempre de ligação. Não será um verbo nocional. Quando eu falo em verbo nocional, é que é importante que você se acostume com essa, né, classificação, verbo nocional. É um verbo, né, de ação, cara. Show? E o verbo de ligação, pessoal, ele vai apenas ligar característica, qualidade, estado, né, ao nosso sujeito, irmão. Quais são os principais verbos de ligação? Aqui eu não coloquei todos, não. Ó, ser, que é o verbo ezinho ali que vem no singular sempre, né? Então, ser, o estar, parecer, ficar, continuar, certo? Ó, tem mais outros, tem diversos. Tornar-se, virar, show? Então, tem diversos
né, diversos verbos de ligação. Os mais importantes são esses, ó, ser, estar, permanecer, ficar, andar, parecer, continuar, tem vários, tornar-se, não é isso? Se eu falo, né, o meu aluno, né, do Geração 2000 tornou-se sargento da aeronáutica, beleza? Nesse caso aí, o tornar-se é um verbo de ligação. Sargento da aeronáutica é um posto, uma qualidade, uma característica, né? Nesse contexto, é um predicativo do sujeito. Belezinha? Então, aqui, ó, o menino parecia ansioso. O parecer, ele se enquadra na listinha dos verbos de ligação. Então, ser, estar, parecer, ficar, continuar. Então, parecer realmente é um verbo de ligação. Uma vez que ele está ligando o quê? Né? Uma característica, uma qualidade, um estado ao sujeito. Ele parecia ansioso. Show? Então, se aparecer, meus irmãos, ó, abençoados, aqui, ó. Se aparecer um verbo de ligação, um predicativo de sujeito, só posso classificar o meu predicado em nominal. Não tem outra saída. Show? Esta comida está sem sabor, não é isso? Ó. O sem sabor é uma locução adjetiva, né? Preposição, que é o sem, mais um substantivo com a função de adjetiva, né? Então, essa comida está insossa, que a gente fala, acho que é insossa, não é? Está insossa. Eu posso trocar a locução adjetiva por um adjetivo. Então, está insossa. Eu estou caracterizando a comida também. O está é um verbo de ligação e a locução adjetiva ali sem sabor, ela funciona para nós como predicativo de sujeito, beleza? Estamos diante, né, de uma locução adjetiva, que vai ser sempre o quê? Uma preposição, no caso é o sem, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sobre, trás, sem. É a última preposiçãozinha da musiquinha lá, ó. É a última, né? Preposição sem, mais substantivo sabor, traz para nós em português uma locução adjetiva, show? Que também sintaticamente vai exercer a função sintaticamente vai exercer a função, né, de predicativo do sujeito. Eu posso trocar a locução adjetiva sempre por um adjetivo equivalente. Então, esta comida está sem sabor, está insossa, né? Show de bola. Perfeito? Amar é viver, né? O viver ali um verbo, né? Foi substantivado, né? Está funcionando para nós como predicativo do sujeito, né? O verbo ser é de ligação, né? O verbo ser vai ligar o predicativo ao sujeito. Show de bola? Minha bolsa é essa. Mesma coisa. Se eu falo assim, ó, eu não sou você, o verbo ser é de ligação. Você, né, vai ser um pronome, né? Tranquilo? E vai estar exercendo a função de predicativo do sujeito. Então é importante que vocês fiquem sagazes quanto a isso. Não sei se alguns vão fazer só vestibular, vão fazer, né, concurso militar. Isso aqui cai mais em concursos militares, mas, né, é importante que nós saibamos também a estrutura da nossa língua como um todo. Belezinha, galera? Então, nosso time acabou derrotado também. Ó, derrotado, né, é uma característica que foi indicada ao nosso time, né? Acabou derrotado. No caso, né, não é o Botafogo, não, porque o Botafogo é o melhor time do Brasil. Então, acabou derrotado ali, verbo de ligação, derrotado predicativo do sujeito. Tranquilo? Os alunos continuam tristes, desconfiados, né? Ressabiados, mesma coisa, continuar a de ligação, uma vez que ele vai ligar um predicativo, qualidade ao sujeito. Beleza? E assim por diante. Ele ficou sensibilizado, ela ficou muito triste, né? A notícia é terrível, a notícia é boa. Vai ser sempre para nós predicado nominal. Show? Para não perder muito tempo com vocês aqui não, ó. Predicado verbal vai trazer para nós sempre um verbo, né, de ação, um verbo nocional, que vai ser transitivo ou intransitivo, né? Quando eu falo que é transitivo, pode ser direto, vai reger um complemento sem preposição, ou pode ser indireto, reger um complemento com preposição, ou intransitivo, né? Aquele que não precisará de um complemento, ou vai trazer para nós o nosso termo circunstancial, o nosso adjunto adverbial. Por exemplo, ó, a menina adora doce. Qual foi a ação dela? É a ação de adorar. Se eu paro, a menina adora, qual a pergunta suja, galera? Adora o quê, professor? Então, adorar, ele é transitivo direto, uma vez que vai pedir o complemento doces sem preposição. Então, adorar é uma ação nisso, então predicado verbal. Não tem como errar. Choveu muito. Repare que choveu muito não tem sujeito. É uma oração sem sujeito, né? Já que indicou uma ação da natureza. Então, chover é uma ação, não é? Choveu, choveu, irmão. Muito é o quê? Adjunto adverbial de intensidade. Então, chover ali também é uma ação predicado verbal. É só analisar a frase, cara. João gosta de Maria, né? Qual foi a ação? Né? A ação de gostar? Se eu paro não gostar, qual a pergunta suja, amores? João gosta de quem, né, cara? Então, a pergunta surgiu o quê? Com a preposição. Então, o verbo não vai ser direto, ele vai ser transitivo e indireto. Mas, de qualquer maneira, está indicando para nós a ação do João, né? A ação de gostar, então, predicado verbal. Não tem como errar isso. O andar apareceu aqui, ó, ele pode aparecer também no de ligação. Por isso que é importante demais ficarmos atentos quanto ao contexto. Se eu falar assim, né, ó, aqui embaixo está assim, ó,
Os cães andaram pelo gramado. Andar foi ação feita pelos cães. Então, se é ação, irmão, predicado verbal. Mas se a frase foi assim, ó, os cães andaram meio doentes, ou os cães andaram doentes. Já andar, nesse caso, vai ser um verbo de ligação. Doente, né? Estado, qualidade, né? Característica atribuída aos cães. O andar, ele é de ligação, mas ele pode também ser de ação. Por isso que é importante demais analisarmos sempre o contexto. Quando eu falo que ele ficou sensibilizado, o ficar ali é de ligação. Mas quando eu falo que ele ficou, né, na cama, ou que ele ficou no quarto, que ele ficou no colégio, foi a ação de ficar ali, ó, de continuar naquele local. Então vai ser verbo de ação. Por isso que é importante demais olharmos sempre, né, a sentença, o contexto como um todo. Tranquilo? O professor corrigiu as provas, né? Qual foi a ação que eu fiz? Não foi a ação de corrigir alguma coisa? Quem corrige, corrige algo. Se eu parar ali, o professor corrigiu, com a pergunta surge, né? Corrigiu o quê? Então, transitivo direto, né? É a ação de corrigir, não preciso nem pensar. O predicado vai ser verbal. Tranquilo? E o verbo nominal, né? Vai ser a junção dos dois. O verbo nominal, desculpa, é a junção dos dois. Vai ter um verbo de ação e um predicativo. É como se nós juntássemos os dois. E vocês vão reparar que nós vamos conseguir sempre partir o predicado em dois, galera. Ó, Pedro saiu contente, né? O verbo sair é um verbo intransitivo, é um verbo de ação, né? E contente, predicativo do sujeito. Eu posso separar em dois, ó. Pedro saiu e ele estava contente. José chegou cansado, chegar também é intransitivo, foi a ação de chegar, não é isso? Só que ele estava cansado, a sentença trouxe. A sentença trouxe, né, um verbo nocional, um verbo de ação, e trouxe também o núcleo do predicado nominal, que é o nosso predicativo do sujeito. Eu consigo partir a oração em dois, certo? Ó, José chegou e ele estava cansado. Perfeito? Eu sempre vou conseguir. Show? Olha aqui, ó, embaixo, ó. Mesma coisa, ó. Maria abriu o presente inesperado. Só que também pode aparecer para nós o predicativo do nosso objeto direto. Então, qual foi a ação da Maria? Não foi a ação de abrir? Ela abriu o quê? O presente é o nosso objeto direto. Show? Só que inesperado é um predicativo, né? Uma qualidade que eu atribuo ao meu objeto direto. Então, se a sentença trouxer para nós predicativo do objeto, eu já sei que eu estou diante do predicado verbo nominal, perfeito? Eu consigo também partir a sentença em dois, como eu falei com vocês. Aquele bizu que eu dei a vocês. Então, Maria abriu o presente era inesperado, ou foi inesperado. Tranquilo? Show? Então, de cara, eu vou conseguir sempre partir, né, o predicado em dois. Esse é o bizu. Tranquilo? A viagem deixava todos aflitos. Show? Então, nesse caso aqui, ó, deixar é um verbo transitivo. Deixava quem, né? Deixava quem? Todos. Nosso objeto direto, representado por um pronome indefinido, e aflitos, predicativo do objeto. Beleza? Se aparecer o predicativo do objeto, qualidade, característica que eu atribuí ao meu objeto direto, também vou ter de cara predicado verbo nominal. Por exemplo, ó, o professor aplicou a prova difícil, predicado verbo nominal. O professor aplicou o quê? A prova, né? E difícil é o quê? É uma característica que eu atribuí ao meu objeto direto, a prova. Eu consigo separar a frase em dois, né? O professor aplicou a prova e a prova estava difícil. Tranquilo? Olha aqui embaixo, ó. Acabou aqui, né? João lia o documento ansioso. Aqui já traz o quê? Traz um verbo transitivo, mas traz um predicativo do sujeito. Pode ser predicativo do sujeito ou do nosso objeto direto sempre. Show? É importante que analisem isso. Ó. Eu posso falar assim, ó, o professor aplicou a prova difícil. Difícil é o quê? Predicativo do meu objeto direto. Ou eu posso falar, o professor aplicou a prova nervoso. Nervoso é o quê? Predicativo agora do sujeito. Em ambas as sentenças, né, vamos ter, né, predicado verbo nominal. Tranquilo? Então, João lia o documento, né? Ler é a ação que ele fazia. Quem lê, lê alguma coisa. Se eu paro João lia, com a pergunta surge. João lia o quê? Então, transitivo direto, o documento vai ser o nosso objeto direto, só que ansioso, né? Foi característica que eu não atribuí ao objeto direto, não. Eu atribuí ao João, que é o nosso sujeito. Então, de cara também, eu vou ter um predicado verbo nominal. Tranquilo? De cara, nós teremos predicado verbo nominal, até porque nós conseguimos o quê? Separá-lo, né? Isso, João lia o documento, cara, e ele, né, o João, estava ansioso demais. Então, consigo sempre separar a oração em dois. Né? Eu parto, né, o predicado em dois. Então, João lia o documento, né? João estava ansioso.
Tranquilo? Os alunos observam aquela cena emocionados. Então, observar foi a ação que os alunos fizeram, né? E a frase traz para nós também um predicativo que eu atribuo ao nosso sujeito, né? Emocionados, tranquilo? Eu conseguirei sempre partir a oração em dois. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Os alunos observavam aquela cena, né? Os alunos estavam emocionados. Eu vou sempre conseguir partir a oração em dois. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Falem comigo aí. Eu vou sempre conseguir partir a oração em dois. Show? Então, nominal, né? Verbal, verbo de ação, sempre indicação feita pelo sujeito. Predicado nominal vai sempre trazer os principais verbos de ligação, ligando realmente predicativo, qualidade, característica ao nosso sujeito. Então, ser, estar, parecer, ficar, continuar, né, permanecer, andar, tornar-se, virar, são os principais verbos de ligação. De novo, ser. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, senão eu vou repetir. Ó. Vamos lá, vou anotar aqui rapidinho. Ó. Anota se vocês quiserem também. Ó. Sei que não vou anotar, não, vocês são preguiçosos. Olha aí. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, parecer, continuar, ficar, andar, permanecer, show? Tornar-se, virar, show? E assim por diante. Então, ser, estar, parecer, continuar, ficar, andar, permanecer, tornar-se, virar, né? O acabar ali, acabou derrotado, né? Acabou vencido, show de bola? É importante sempre, o virar pode ser, é importante sempre que analisemos a sentença como um todo, galera, a oração como um todo. Então, se eu falo, né, que o lutador, né, virou o pneu. O lutador treinando, né, virou o pneu, virou alguma coisa. Se virar, formação que ele fez, não é isso? Então, nesse caso, é o predicado verbal. Quem vira, vira alguma coisa, ou virar transitivo direto, tranquilo? Se eu falo que o barco virou no rio, né, quem vira, vira, irmão. Virou no rio é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Virar é intransitiva. Mas se eu falo, né, que aquela menina virou o gerente da loja, esse virar agora passou a ser um verbo de ligação. Vamos estar, né, diante, né, de um predicado nominal. Show? É sempre importante nós olharmos a sentença como um todo. Os alunos continuam desconfiados, né? Verbo de ligação, predicado nominal. Agora, se eu falo que os alunos continuam, né, na sala de aula, né, vai ser um verbo intransitivo. Na sala de aula, adjunto adverbial de lugar, né, e vamos estar diante de um predicado verbal, uma vez que a ação que os alunos fizeram, a ação de continuar na sala. Beleza? Não tem como errar. Predicado verbo nominal vai ser a junção dos dois. Eu vou sempre colocá-los. Eu posso compor o verbo nominal com o verbo intransitivo, mais o predicativo do sujeito. Então, Pedro saiu contente, os funcionários chegaram à empresa cansados, show de bola. Eu posso compor, né, o meu predicado verbo nominal com o verbo transitivo, seja direto ou indireto, e nosso predicativo do objeto. Ou eu posso, né, compor o meu predicado verbo nominal com o verbo transitivo, né, um objeto direto sim, mas um predicativo do sujeito. O mais importante é que vocês tentemos o quê? Sempre partir o predicado em dois. Se ele é verbo nominal, eu consigo facilmente parti-lo, né? Certo? Em dois. Tranquilo? Em um predicado verbal e um nominal. Pedro saiu contente, Pedro saiu, ele estava contente. José chegou cansado, José chegou, né? Estava cansado. Eu vou sempre conseguir. Tranquilo, amores? Então, por hoje foi. No nosso próximo encontro aí, né, na quarta-feira, se Deus quiser, sem erro de internet aqui, tudo tranquilo, nós vamos fazer todos os exercícios que eu coloquei na plataforma ligados a este conteúdo aqui. Show? E assim por diante eu vou revisando o conteúdo, porque eu sei que alunos prestam atenção e a maioria não. Tranquilo? Então, assim, o intuito é que vocês aprendam. Eu estou em casa, pessoal, isso aqui eu estou em casa, né? Não está em casa, mas a matéria está sendo dada da mesma forma que ela seria dada de forma presencial. É a mesma coisa, professor? Não é a mesma coisa, não. Mas é importante que vocês aprendam também mesmo em casa, para que vocês não percam o ano. Né? O colégio está fazendo de tudo para auxiliar, para dar essa base a vocês. Beleza? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Beijo grande, bom fim de semana para vocês. Tá? Show, tamo junto. Fiquem com Deus. Beijo grande para vocês aí, bom fim de semana.